Então, é uma curiosidade sobre a nossa flora, né? É a arruda. Muito legal falar da arruda, porque a gente vê benzedeiros usando arruda, você vê em centros espíritas pessoas usando arruda, pessoa que não tem nada a ver põe uma arrudinha atrás da orelha porque protege, tira mal olhado. Como é que funciona isso? A arruda tem um efeito muito interessante. As pessoas sentem que faz alguma diferença. Você pode ver, pega uma planta como o alecrim, que é parecido com a arruda, se você segura ela na mão por um instante, ela não murcha instantaneamente. Já a arruda, dependendo da pessoa, com a mesma temperatura, duas pessoas que estão no mesmo ambiente, com a mesma roupa, a mesma temperatura, uma segura a arruda murcha na hora, a outra segura a arruda não murcha. Aí tem a ver com a química, tem a ver com o suor, tem a ver com a acidez na pele. Geralmente não é isso. A arruda tem uma peculiaridade muito, assim, específica, que os desenhos das suas células, elas têm uma equação que bate com a equação das nossas células de gordura. E é muito interessante que é a equação que a gente fala, é a equação das relações perimetrais da célula. Então se você calcular as razões entre os ângulos e calcular os comprimentos, você vai encontrar muitas coincidências com as estruturas celulares do tecido adiposo e da epiderme. Isso é interessantíssimo, porque o nosso campo eletromagnético, quando vai se propagar além do limite do corpo, atravessa por último a pele. Então a assinatura do campo eletromagnético que sai do corpo tem muito forte assinatura dos comprimentos de onda resultantes da interação com essas equações perimetrais das células da epiderme e das células adiposas do finzinho, né, da constituição do nosso corpo antes de sair, antes de virar pele morta, né? E a arruda, por ter uma equação matemática na sua composição celular semelhante, ela interage diretamente com o nosso campo bioelétrico. Então, quando você tem um elemento que a gente chama de elemento estranho na composição bioelétrica, que é o que as pessoas na área espiritual falam que o fulano está carregado, está com carga, está com quebrante, muitas vezes é uma desordem espiritual, pode ser, mas em geral é uma desordem emocional que interage com o campo eletromagnético do corpo e que tem uma interação também com a parte emocional espiritual da pessoa. E é uma aceleração de realimentação, porque o lado espiritual acelera uma desordem física por meio do campo eletromagnético e diretamente por uma indução que a gente chama de indução espírito-física. Não cabe a gente explicar agora, é um processo que ocorre em nível quântico, embora essa palavra seja muito mal utilizada hoje em dia, eu estou usando com uma grande seriedade aqui, por isso eu não vou falar mais sobre isso. Mas esse processo ele tem um caminho de volta, porque a emoção vem do espírito para o corpo, gera uma desordem fisiológica que volta para o espírito por meio do campo magnético. O campo magnético é o meio na ida e na volta, numa certa medida, além de haver uma interferência mais direta. E essa interferência na ida e na volta, que fica no campo eletromagnético, se propaga para além do corpo e fica em todo o redor do corpo. Então é o que as pessoas chamam de manchas. Fulano está com mancha na aura. Às vezes não é na aura, é no campo eletromagnético. O que é na aura é emocional e na verdade é espiritual. A contraparte espiritual geralmente tem uma raiz na pessoa. O corpo pode reforçar ou não essa raiz na pessoa. Quando o corpo começa a entrar em harmonia ou seja, em fase, não bem harmonia, entrar em concordância com essa desordem emocional da pessoa, você começa a ter a somatização de um problema. Uma coisa simples como uma folhinha de arruda, ele pode dissipar
um potencial de desordem eletromagnética que estaria somatizando futuramente, ou mesmo em curto prazo, algo naquela região do corpo. E isso é muito interessante, porque mesmo que não fosse somatizar uma doença, serve como um banco de memória que acelera o processo da desordem emocional. Às vezes uma coisa boba como passar repetidamente galhos de arruda por sobre o corpo de uma pessoa pode dissipar um potencial eletromagnético que era um acelerador emocional. E a pessoa, perdendo o acelerador físico de uma condição emocional, ela consegue mudar o foco, sair do looping da atenção que estava em cima de um problema emocional. Então uma coisa boba como passar a arruda por alguém pode servir sim como uma mudança de potencial. E aí é um conceito de herbologia que a gente está trabalhando aqui. Como funciona sem uma interação química, só uma interação eletromagnética, biofísica.